Senhoras e senhores, meninas e meninos, moças e rapazes do Brasil, Zil. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu tô bom e você tá bom demais? Hoje eu vou falar com uma pessoa incrível, extraordinária, top plus master. Você vai ficar fascinado pela conversa, pela história e principalmente por uma estratégia que eu vou trazer para você e que você vai quebrar todas as crenças limitantes de inferioridade da sua vida. Tá? Ele é professor, educador, instrutor, ele é pai, não é? Ele é pós-graduado em ciências políticas. Ele está 100% à frente. Quando eu falar aqui, ô meu público aqui, vocês batem palma aqui, ó. A população de São Sebastião, Jardins Mangueiral, Jardim Botânico e Tororó. Ah, meu Brasil, se você conhecesse esse quadradinho de Brasília. Ele está sempre preocupado aí com o trânsito, educação, saúde, com fortalecimento do comércio. Foi eleito deputado distrital com quase 15 mil votos. Mas eu acompanhei, o Brasil acompanhou. Infelizmente, ele foi vítima, não é? Aí de algumas acusações. Mas, porém, sobretudo, de qualquer maneira, quem está certo, está certo. E ele foi absolvido com unanimidade. Ele está 100% na política e está 100% no enfrentamento àqueles que não estão fazendo o que tem que ser feito. Ele é 100% ficha limpa. E está aqui para dar cara para bater. Que rufem os tambores assim, ó. Senhoras e senhores, com vocês, ele, Rogério Ulisses. Boa tarde, tô impressionado. Boa! E aí, Rogério? Eu vou parar. Boa! E aí, Rogério, tudo bem? Eu tô impressionado, eu tô feliz demais, Ney Aranha, de estar aqui. Rogério Ulisses. Eu tô impressionado contigo. Eu tô com dó dos outros Rogérios. Mas muito obrigado. Seu que astral bom te encontrar. olha, que astral. Que sensacional, não é? E é verdadeiro. Não, mas é verdadeiro. Então, tem que ser verdadeiro. Falando, eu ia me arrepiando. É pra arrepiar. Pela sua verdade, pela sua forma alegre, pelo seu carisma. Isso. Então, muito obrigado. O mínimo que a gente pode dar para as pessoas é aquilo que elas merecem. Elas merecem tudo de bom. O nosso público aqui do Quadradinho Cast merece tudo de bom. A gente teve ontem com o Juliano Cartacho aqui. O Juliano contou histórias incríveis. Já tivemos aqui com várias celebridades. Agora nós estamos com um construtor, com um idealizador. Nós estamos com um homem que eu gosto de dizer assim, sabe, Rogério? Quando a pessoa ela é discriminada, quando a pessoa ela é maltratada, quando ela é subjugada e é jogada também muitas vezes no lixo. E que de repente ela dá a reviravolta por cima e fala, ei, esse aí não sou eu não, tá? Esse aí não sou eu não. Se coloca no seu lugar e vem lá e prova que ele estava certo. Eu não vou falar sobre isso agora, não. Tá certo. Mas eu vou começar falando sobre Dona Antônia. Nossa. Fala pro pessoal quem é Dona Antônia. Dona Antônia é uma grande referência. É. Minha mãe. Sua mãe. Né? Aplausos para Dona Antônia. Antônia. E aí, Antônia! Maravilhosa. Minha filha se chama Antônia. Antônia? Minha filha número 3. Pois é, Dona Antônia foi uma pioneira nessa região, né, por volta dos anos 80, início dos anos 80. Ela se estabeleceu aqui. Não existia o Jardim Botânico, não existia São Sebastião, né? Nós tínhamos aqui a Escola Fazendária, que é esse Escola prédio aqui Fazendária na frente, né? Já existia, mas toda essa região ainda não estava consolidada, não tinha nem asfalto. Sim. Essa é a grande verdade. E ela veio como uma desbravadora. Iniciou aqui, né, muito católica, muito devota à igreja. Ela iniciou um trabalho na região, foi a primeira enfermeira, construiu a primeira creche aqui da região. Teve uma história de vida dedicada a essa região. E muito em função do exemplo dela, eu sou filho único, né? Então acompanhei essa caminhada dela no início do que hoje é definido como São Sebastião, Jardim Botânico, e comecei a me inspirar. Então, acredito que essa minha trajetória, esse itinerário que eu acabei percorrendo, se deve muito ao fato de Dona Antônia
ter me inspirado. Ela, graças a Deus, está muito bem de saúde, aos seus 86 anos de idade. Acabamos de chegar de Aparecida do Norte, né? Somos devotos de Nossa Senhora Aparecida, e ela é o grande e verdadeiro amor da minha vida, minha mãe, a quem eu aqui agradeço a referência, viu? Uma pessoa muito, muito especial. A gente não pode deixar de falar de Dona Antônia, né? Não, ela é muito especial. Até mesmo porque é muito especial. É muito especial, Ney, porque é mãe. Não é só porque é mãe. É porque é gente. Principalmente é gente. É uma pessoa que se preocupa com as outras pessoas. Me diz uma coisa. Aqui, Rogério, quando é que você chegou aqui na cidade? Eu quero que você conte essa trajetória desde que você chegou aqui, porque você estava me falando aqui do shopping. Isso. E você me falou que lembra do shopping aqui quando estava iniciando tudo, que eram uns pedaços de construção e tal. Nós estamos aqui no shopping Jardim Botânico, shopping. E como é que foi? Como que você chegou até aqui para ter conquistado? Eu estava olhando suas redes sociais, eu gostaria, minha gente, que vocês fossem lá. E eu estou aqui também, não posso deixar de dar a referência ao Eduardo. Eduardo, ele é assessor do Rogério Ulisses. Nós nos reencontramos aqui porque eu fiz faculdade junto com ele. Nós fizemos faculdade juntos, né? No Centro Universitário Projeção. E aí, de repente, nos encontramos aqui. E aí, o que que acontece? Como assessor de imprensa, né? Eu preciso falar para as pessoas sobre isso. Vocês precisam ir nas redes sociais do Rogério Ulisses. Vai colocar Rogério Ulisses mesmo? É isso? Ou pode colocar Rogério Ulisses lá? Até TikTok. A gente já tá preparando para dar uma reboladinha lá. Ele já vai dar uma reboladinha no TikTok, porque a pessoa que está assessorando ele nisso, que é o Eduardo, ele é formado em publicidade e propaganda, assim como eu. E a gente que é publicitário, a gente gosta de coisas fora da curva. E o Rogério, ele é do povão e ele gosta disso. Então vai entrar lá no Instagram. E aí vocês deem uma olhada lá depois, porque, gente, o Instagram dele tá incrível. É uma taxa de conversão muito boa. Nem o que é taxa de conversão. Eu vou falando para você, você vai aprendendo. É o seguinte, às vezes você vê uma pessoa com 30 mil seguidores, mas você vê que uma pessoa curtiu o post, né? Aí você vai ver lá, o Ulisses tem 3 mil seguidores, mas ele tem 150, 200, 300 curtidas. Isso é a taxa de conversão, ou seja, a quantidade de pessoas... E orgânico, viu? A gente nós não fazemos. E orgânico, pessoal, é quando não é pago. Nós não fazemos ainda o investimento, vai dentro do nosso planejamento estratégico. Aí vai fazer. Vai chegar o momento. Então, né? Parabéns pelas redes sociais. Parabéns, Eduardo. O Eduardo é um excelente profissional, um grande amigo, e a gente tem conseguido fazer um trabalho. Ele é o eixo de todo esse trabalho que a gente tem feito. Sem ele seria impossível, porque ele que dá esse profissionalismo, né? E que entende de fato da gestão. E eu sou muito grato a ele, porque a gente tem conseguido fazer das redes sociais um instrumento de voz para os problemas locais, né? Você havia me perguntado como que foi essa trajetória. Eu cheguei aqui com 4 anos de idade, praticamente. Hoje eu tenho 48 anos de idade. Então, eu sempre vivi nessa região. Eu tive o privilégio, então, de acompanhar, né, o crescimento, a explosão demográfica que aconteceu da ponte para cá. Né? Eu sempre gosto de usar essa terminologia. Nós temos cidades diferentes. Brasília, ela é uma da ponte para lá e é outra da ponte. A ponte que você se refere é JK. A ponte JK, que é um grande símbolo do Distrito Federal, né? Então, vivi a minha vida inteira aqui, passei a minha infância, minha adolescência, né? Me formei, fiz magistério, fiz pedagogia, passei em concurso público, sempre dei aula em escolas públicas, sempre aqui na região. Fui empresário, tenho um negócio próprio que é a Academia Golfinho, promovi muito evento, né? Então participei ativamente do dia a dia da cidade e tudo isso culminou na minha eleição para deputado distrital entre 2006 e 2010. Uma época de muito desenvolvimento local, onde nós tivemos mais de 300 obras, todas elas catalogadas, obras relevantes, catalogadas e aprovadas pelos órgãos de controle. Então, foi um período de crescimento, de desenvolvimento que a nossa região teve, né? Lamentavelmente, nos últimos anos, o que a gente percebe é que o crescimento demográfico da nossa região, ou seja, a quantidade de pessoas adensadas nesse setor do Distrito Federal,
não tem recebido o mesmo volume de investimento que outras áreas. Se você somar hoje São Sebastião, Jardim Botânico, o próprio Tororó, a nossa área rural, nós temos quase uma Taguatinga aqui, somando essas 3 áreas, né? Só São Sebastião já são mais de 200 mil habitantes. Então, você somando aqui, certamente você vai ultrapassar 300 mil pessoas. Se nós somarmos São Sebastião e todo o Jardim Botânico, Tororó, Altiplano Leste, existe uma Brasília da Ponte JK para cá que não recebe os mesmos investimentos que ocorrem do Distrito Federal para lá. A lei orçamentária anual, que é votada todo ano na Câmara Legislativa, e olha que em Brasília nós temos um dos maiores orçamentos do país, porque além da nossa arrecadação, nós temos um fundo constitucional, Sim. que é um dinheiro que vem da União para manter a mão de obra da área de segurança, saúde e educação. Mas nós temos um histórico de investimento, em especial na área tombada, que é muito caro, e nas áreas tradicionais, né? Então, Ceilândia, Taguatinga, essas áreas, Samambaia, que são as áreas com um grande adensamento, elas ficam com uma maior fatia do orçamento. Nós precisamos, a partir de agora, lutar para que essa região passe a ter uma fatia maior do orçamento do Distrito Federal. E quem Federal. É que vê isso? É através de eleger mais parlamentares na cidade? Quem é que busca esse recurso? O jogo da definição do orçamento se dá na Câmara Legislativa do Distrito Federal. É ali. Então, o deputado distrital que tem um certo interesse por uma determinada cidade, ele foi eleito, obviamente, por aquela cidade ali, por aquele local ali, ele vai defender os interesses daquele lugar. Ele consegue, desde que ele tenha uma boa assessoria, uma boa articulação política, entenda do processo legislativo, ele consegue melhorar a fatia do orçamento, a quantidade de recursos e públicos trazer para a região que ele representa. É ali que é feito esse jogo, em especial na Comissão de Economia, Orçamento e Finança. Porque o orçamento, a lei orçamentária, ela é votada ano a ano. Sim. O orçamento de 2023, ele é fruto de um estudo da possível arrecadação. A arrecadação se confirmando, os compromissos todos estarão dentro da lei orçamentária anual. Quando eu te falo isso, estou dizendo, por exemplo, quero construir uma escola. Essa escola vai custar 7 milhões de reais. Se não houver a destinação orçamentária para a construção dessa escola, não adianta você ter o projeto, não vai acontecer a licitação, a escola não vai sair do papel. Então é na Câmara Legislativa que esse debate tem que ser feito. Durante o nosso mandato, por que nós tivemos mais de 300 obras durante 4 anos? Porque eu vivia pensando dentro do orçamento, onde é que já estavam os projetos aprovados pelo próprio governo do Distrito Federal e canalizava para cá. Para o governo, não faz diferença se ele vai construir uma escola em São Sebastião ou se essa mesma escola vai ser construída em Braslândia. O valor é o mesmo. O que vai fazer a diferença na decisão do governo para onde encaminhar esta obra é o que eu chamo de articulação política. É o deputado, primeiro, entender do processo legislativo, ter uma boa equipe para auxiliá-lo no mapeamento desses recursos e uma afinidade com as dificuldades da cidade. Porque aí você vai entender em qual área que a sua cidade está precisando de investimento. Eu sempre vejo a educação como uma prioridade. Escola é o melhor investimento que o Estado pode fazer, né? Mas a parte de mobilidade, a parte de saúde, todos aqueles serviços públicos que são financiados com recurso público, eles estão contemplados na Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. Essa articulação tem que ser feita no ambiente legislativo, junto com o executivo. Quem manda a lei é o governo, mas quem debate e quem define são os 24 deputados distritais. Eu gostaria de saber o seguinte, Rogério. Existe uma situação aí de uma época em que você foi deputado distrital. Você foi deputado distrital e você conseguiu fazer vários projetos acontecerem. E você conseguiu mobilizar a cidade de uma maneira que o pessoal lembra de você nitidamente até hoje, com muita tranquilidade. E eles gritam o seu nome quando você passa na rua e tal.
O que que você poderia ter feito na sua época de deputado distrital que você não conseguiu fazer por algum motivo? E o que que você acredita que caso amanhã ou depois você volte a ser um deputado distrital, você venha fazer pelas nossas cidades? Olha, essa é a melhor pergunta que eu já Essa é recebi boa. em todos esses períodos. Porque, de fato, apesar de ter conquistado mais Sim. de 300 obras, alguns problemas não foram solucionados. Sim. Eu quero relatar aqui, por exemplo, o Residencial Vitória. Residencial Vitória é um bairro consolidado, né? Nós tivemos a votação do plano diretor, né? O PDOT, o plano diretor de ordenamento territorial, aonde o Vitória foi consolidado como uma área de relevante interesse social. Ou seja, o Vitória poderia ter recebido os investimentos que até hoje não recebeu. Uhum. Então, era uma área que eu gostaria de ter entregue urbanizada, com esgoto, com asfalto, com águas pluviais. E naquele período não me permitiram, essa é a grande verdade. O projeto já estava pronto, Sim. havia recurso disponível, Sim. mas o meu mandato foi concluído sem que o Vitória fosse atendido. Da mesma forma, o Itaipu, a expansão do Bela Vista, que eram áreas as quais eu tinha um desejo, uma vontade muito grande de ver realizada. E um outro episódio interessante foi o seguinte: nós conseguimos definir uma área na cidade aonde seria construído um núcleo da UNB, Uhum. do mesmo jeito que tem em Planaltina, Sim. que tem no Gama, né? E na época Me o parece que tem reitor Ceilândia também agora Ceilândia, também, né? o reitor da UNB na época era o Timothy Holland, Uhum. que era a pessoa que estava fazendo esse projeto de expansão da UNB. Ele chegou aí lá, estava tudo definido. Infelizmente, aconteceu um problema com um apartamento funcional da UNB, onde ficou muito emblemático a história de uma lixeira que era muito cara. E, em função desse problema, o reitor caiu. E o Eu me projeto lembro disso. não andou por conta da mudança do reitor. Então era para a gente ter hoje um núcleo da UNB em São Sebastião, estava tudo perfeito para que isso acontecesse. Mas em função desse acidente de percurso, que está fora do nosso controle, Claro. e do próprio acidente de percurso que eu sofri, que esses projetos que estavam muito bem embalados para fazerem parte do passado hoje, infelizmente no presente, eles não foram levados em prática. E até hoje, esses bairros que eu falei, eles convivem com esgoto a céu aberto, com poeira, com lama, né, com graves problemas de infraestrutura, e até hoje a UNB não veio para São Sebastião. Então são duas coisas que realmente eu acho que era possível a gente ter concluído, mas os acidentes de percurso não permitiram. Acabou não permitindo. Não permitiram. Mas aí, enxergando, olhando para a frente, para uma possível possibilidade de você vir a deputado distrital novamente, quem sabe, que eu acredito que você não viria como um federal, porque você tem coisas que você gostaria de resolver aqui no seu lugar, embora você tenha forças para isso, embora você tenha história para isso. Então, eu imagino que você viria como deputado distrital para poder tentar corrigir ou tentar resolver algumas coisas, porque agora a sua cabeça está aberta, sua mente está mais aberta, né? Eu vou falar para vocês, pessoal, daqui a pouquinho aqui, eu vou falar para vocês aqui de uma questão, que é essa questão aqui como é que é? Como é que você fala mesmo? É a caixa de Pandora. A caixa de Pandora, nós a caixa de falaremos Pandora, sobre que o ela. pessoal fala, a caixa de Pandora, que o povo fala aí, Isso. a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá legal? E vocês vão ter uma surpresa aqui, incrível. Vocês vão ter uma surpresa aqui que, vou te falar uma coisa, senta quieta aí, porque essa caixa de Pandora, ela vai trazer para você, na minha conversa com o Rogério Ulisses aqui, umas sacadas impressionantes. Então, caso você fosse eleito deputado distrital aqui, e eu acredito que se você se candidatar, você vai ser, o que você faria de diferente para agora, daqui para frente, assim, que fosse diferente do que os outros estão fazendo? A configuração da nossa região mudou muito nos Sim. últimos 13 anos. Então nós temos um adensamento populacional, um crescimento desordenado que precisa ser enfrentado com urgência. Sim. Então nós temos aqui um bolsão de riqueza
que se chama Jardim Botânico. Uhum. O que nós temos que construir é uma integração desse arredor de riqueza com a nossa cidade de São Sebastião. Que você fala que é o Jardins Mangueiral, que você fala Jardim que é o Tororó, Botânico, Jardim Botânico. 3. Você está falando de integrar esses lugares de tal forma que esse poder econômico que aqui se concentra, ele possa melhorar o comércio, a indústria, que ele possa chegar na cidade. Hoje ele não chega, porque nós temos vias de acesso que são vias muito ruins, que precisam ser melhoradas. Então, passa por um projeto de mobilidade urbana para melhorar essa integração entre Jardim Botânico e São Sebastião, com foco na geração de emprego e renda, fomentar o empreendedorismo, melhorar os serviços que são ofertados, porque São Sebastião é uma cidade que oferece mão de obra para o Distrito Federal inteiro. Aonde você for no Distrito Federal, você vai encontrar bons profissionais que residem em São Sebastião. Mas nós precisamos aproveitar melhor essa janela de oportunidade que está aqui do nosso lado, melhorando o acesso dos moradores do Jardim Botânico a São Sebastião. Esse é um ponto. Além disso, nós precisamos melhorar a imagem da nossa região, a imagem de São Sebastião no Distrito Federal. Você melhora essa imagem quando você investe mais na segurança pública, porque aí as pessoas vão poder se deslocar melhor para a nossa região, né? Nós precisamos dinamizar o nosso comércio, melhorar inclusive as questões simples, como estacionamento, fazer um grande investimento em infraestrutura, nas áreas que ainda não são dotadas de infraestrutura, como, por exemplo, o próprio Morro da Cruz, o Zumbi dos Palmares, o Vitória, que eu acabei de falar, o Bela Vista, o Itaipu, né? O Capão Comprido, que são áreas que ainda não têm o mínimo de infraestrutura. Ou seja, se nós conseguirmos, neste momento que a cidade está em ebulição, que o governo está investindo nessa área, que nós teremos, por exemplo, o Alto Mangueiral, que é um grande investimento na área imobiliária, que vai mudar totalmente a configuração da nossa região, como o Jardim Botânico 3 mudou, como o Mangueiral mudou, se nós aproveitarmos o momento histórico que nós estamos vivendo. Para que as coisas aconteçam, nós vamos ter uma cidade muito mais desenvolvida da ponte JK para cá. E aí a gente vem para aquele viaduto, né? Esse viaduto, a obra do viaduto que ali na entrada do Jardim Botânico ali, que esse negócio está parado já faz tempo, já entregaram de vários outros lugares e não faz a entrega daquele viaduto ali. O que está acontecendo, você sabe? Lamentavelmente, o nosso viaduto está sendo feito a passos de tartaruga. Uma obra que parado foi lançada... não tá. Não, mas está lento demais. A obra foi lançada no dia 17 de janeiro de 2023. Fizeram um grande espetáculo político, com a presença de várias personalidades políticas. O canteiro de obra ficou muito tempo parado, sem nenhuma movimentação de máquina e sem nenhuma transparência. Ninguém explicou para a população por que essa obra não evoluiu dentro do cronograma que ela estava planejada. Sim. No período de seca, que era o melhor período para você fazer escavações, para você fazer movimentação de terra, a obra ficou parada. Agora que se aproxima o período de chuvas, é que está sendo feito essa parte que deveria ter sido feita lá atrás. A obra custa 33 milhões de reais. Ela tem um cronograma de 12 meses. Se ela tivesse começado no prazo certo, agora em janeiro de 2024, a obra estaria sendo entregue. Fala sério. Lamentavelmente, a olhos nus, a gente percebe que essa obra está claramente atrasada. Ela representa um grande impacto na mobilidade da região. Hoje nós demoramos cerca de 3 horas para ir de São Sebastião à rodoviária do Plano Piloto, um percurso de 30 quilômetros, porque o congestionamento no horário de pico é algo impraticável. Pessoas estão perdendo seus empregos porque não conseguem chegar na hora no trabalho. Um desrespeito. Naturalmente que a gente entende que o viaduto é importante, porém ele sozinho não vai resolver o problema. Que nós temos outras áreas de retenção, que são as faixas de pedestres, os semáforos que existem aqui nessa via, e que eles travam o trânsito, e se isso não for substituído por passarelas, nós vamos continuar tendo
um trânsito engavetado até chegar na parte de maior fluidez. Então, é preciso fazer um conjunto de obras junto com este viaduto para melhorar a mobilidade urbana. Os estudos da Secretaria de Mobilidade dizem o seguinte: quando você investe em transporte público de qualidade, né, com preço acessível, com ônibus em quantidade, com itinerários, você diminui a quantidade de veículos particulares do transporte individual. Em Brasília, os investimentos... Você, inclusive, tem uma tese, né, que você estava falando para a gente agora há pouco ali. Se você faz investimento, por exemplo, em obras, para fazer calçadas, para você fazer viadutos, para poder fazer asfaltos, então é importante que você faça o investimento também em transporte público. Se você não pensar... Explica por quê, que você estava falando para a gente. Eu achei muito interessante isso, porque às vezes o governo vai lá, ou alguém vai lá, e só enfia dinheiro ali no trânsito, né? Para os carros individuais, né? Ou seja, e aí ele não trabalha o coletivo. Quando você não investe em mobilidade coletiva, quando você privilegia o transporte individual, você tem soluções de curto prazo. Se você olhar, por exemplo, você vai ver 80 carros, praticamente com uma pessoa dentro de cada carro. Então, são 80 carros para transportar 80 pessoas. Agora você imagina, um ônibus, ele transporta quantas pessoas? As 80. As 80 pessoas, né? E você consegue trazer um benefício para tendo mais carro desse preparado, mais ônibus preparado, você tendo mais gente sendo transportada todos os dias ali, você tem uma qualidade melhor do que você ficar só investindo muitas vezes em algo que é para condição individual. Então, gostei muito dessa sua tese, dessa maneira que vê. Na medida que você vai investindo, né, em construções públicas, você vai investindo também em transporte público. São modais que chamam, são vários modais, né? O carro, a moto, privilegia o transporte individual. Sim. E Brasília, parece que nós somos formados por membros, né, mãos, pernas e rodas. Todo mundo tem que ter seu carro, porque senão não circula na cidade. Isso vai contra uma tendência mundial. Brasília, que já foi vanguarda, né, do ponto de vista de urbanismo, é uma cidade tombada pelo patrimônio histórico mundial. Então, Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer planejaram a cidade muito bem planejada na realidade de 60 anos atrás. Sim. Hoje a cidade ela tem que ser pensada para o futuro. E o futuro é o transporte coletivo, em especial o transporte sob trilhos. Como nós ainda estamos numa região em que geograficamente é mais complicada a chegada do metrô, porque nós temos um lago, né, que divide do centro da cidade. Eu ouvi dizer que o metrô iria passar por baixo do lago Paranoá. É uma obra muito complexa. Que ia passar por baixo. As pessoas comentaram muito sobre isso, né? Virou piadinhas e até uma realidade pra gente. Isso não é possível acontecer, não? É muito complexo, porque Brasília é uma cidade tombada. Então, o centro da capital, qualquer obra de intervenção nesse nível, ela é muito burocrática, ela é facilmente judicializada. Então, é algo que certamente nos próximos 10, 15, 20 anos, não vejo como algo possível de acontecer. E como é que seria esse transporte sob trilhos? E poderia chegar aqui como? Tangenciando, como que seria a saída de lá até aqui para atender essa população? Primeiro, eu acho que o foco deveria ser melhorar a nossa mobilidade com o transporte de ônibus, criando faixas exclusivas, que já é uma experiência que deu certo no Distrito Federal e em várias cidades do país, sobretudo em Curitiba, que é um exemplo nacional de transporte de qualidade. Então, a gente deveria investir nesse transporte. É ridículo você ter apenas uma empresa, a pioneira, operando numa região... Uma empresa só? Uma só, com mais de 300 mil habitantes. É uma vergonha. Teria empresas dispostas a concorrer também? Com o fluxo. E por que não concorre? Qual que é o problema? Tem um monopólio. Então, tem que quebrar esse monopólio. Tem que ter coragem de denunciar os abusos cometidos. E pelo que eu vi aí, falta de denúncia, você não está tendo, não. Eu tenho porque questionado. Se você for lá no Instagram lá do Rogério Ulisses, lá, meu amigo, minha amiga, você vai ver
que ele está denunciando, ele está peitando, ele está mostrando, como sempre fez, e agora de uma forma mais enfática, até mesmo porque eu acho que as redes sociais Ajudam acabam evidenciando, né? Então, enfrentar o monopólio da Pioneira seria já uma grande conquista para a nossa região. Criar faixas exclusivas para os ônibus, também mais uma alternativa que poderia melhorar a fluidez do nosso trânsito. Investir em outros modais, como, por exemplo, a ciclovia. Você incentivar as pessoas a utilizar ali a bicicleta como, de fato, uma alternativa de transporte. E melhorar os itinerários. Nós temos itinerários aqui que são extremamente congestionados. Aquelas vias, aqueles locais que precisam ser mais acessados, as pessoas não estão conseguindo pegar o ônibus já chega na parada lotada e não para ninguém. Então nós estamos vivendo um caos nesse momento. Então, quer dizer, pelo que você está falando, eu não sou daqui da região, né, pessoal? São Sebastião, Jardins Mangueiral, né? A Jardim Botânico, Tororó. Eu não sou daqui, eu sou mais da região de Taguatinga e Ceilândia. Eu estou chegando aqui a convite, né, do meu amigo Rainer Pereira, aqui, o idealizador do Quadradinho Cast, para apresentar esse programa para você. E aí, pelo que você está dizendo, e o Rainer já havia relatado para mim sobre isso, né, que um dos maiores problemas hoje aqui da cidade é o trânsito. Tá, a gente tem problema aí com falta de um hospital, que eu acho que essa região, pela quantidade de pessoas que você está falando aí, já merecia um hospital por aqui. Certamente. Já merecia um hospital. Certamente. Porque, como você está falando, que dá mais de um terço, 50% do povo de Taguatinga ali. Aí. E aí o trânsito com esse problema todo, o que está faltando então para alguém, para essa causa ser ouvida e ela começar a ser atendida? Porque pelo que eu tô vendo, o problema ali não é a falta do material, que você falou que esse viaduto aqui ele tá sendo trabalhado. Claro. Tá sendo devagarzinho, mas está sendo trabalhado. Tá faltando iniciativa aí, tá E faltando projeto. O que tá faltando aí? Quando a gente não debate a cidade, quando a gente não tem a capacidade de sentar com o governo, chamar os entes que são responsáveis, Secretaria de Mobilidade, né, e fazer um amplo debate para construir projetos que possam ser executados a curto, a médio e a longo prazo. Tem coisas que vai demorar um pouco mais, porque exige uma mudança mais estrutural. Mas tem ações a curto prazo que já podem oferecer para a população um pouco mais de conforto, né? Eu posso lhe afirmar que nós estamos na região do Distrito Federal com mais problemas de mobilidade dentre todas as outras. Porque se você for olhar as demais cidades... Agora você vê que é tão bonito, né? Não é que deixa de ser bonito aqui a região, mas você vê que ali o negócio tão aberto, né? Asa sul, asa norte, aí vem ali a ponte, o trem abre ali. Quando chega aqui, dá uma encrencada. Um bem gargalo. Aqui. Chega aqui, dá uma encrencada. Isso aqui era para ser aberto também. Isso aqui era para aquele viaduto rasgar ali, igual o Sobradinho. Você acabou. Você vê como é que é interessante quando a gente começa a debater, como é que as ideias começam a surgir. Né? Então, o que você falou é o fato. Porque fica feio. É o Quando fato. você chega ali, você vê... Olha, Eduardo, você tá vindo ali, você tá tendo uma sensação. Você vê asa sul, asa norte, sensação. Pô, quando chega aqui, o troço fica esquisito. Chegou aqui, ficou esquisito. É o gargalo, como é que você falou. Você estreita. Olha, dadas as devidas proporções, mas você imagina, há 60 anos atrás, a loucura que foi construir Brasília em 1000 dias e você ter um eixo monumental com 4 faixas de cada lado, ou seja, 8 faixas, para circular Fusca, Vemaguete, Brasília, para passar um carro de vez em quando ou outro. É diferente do que nós estamos falando hoje, em 2023. Nós temos uma frota que já ultrapassou os 2 milhões de veículos, praticamente individuais. Então, para abordar apenas a questão do transporte, eu quero deixar claro, aproveitar aqui o quadradinho, que Brasília tem uma área crítica que deveria colocar um ponto vermelho nessa área, que se chama São Sebastião, Jardim Botânico. Eu já falei, nós vamos fazer aí uns cartazes aí, Eduardo, vamos rasgar a entrada de São Sebastião. É isso aí. Vai rasgar a entrada de São Sebastião,
Porque quando a gente vem lá, que a gente vem com todo aquele glamour, com todo aquele negócio da ponte, lindo, maravilhoso, que a gente chega aqui, aquele mundo tá por mim, ele tá atrapalhando aí. E vou lhe dizer Tem uma que fazer coisa. um negócio, hein? Vou lhe dar uma previsão. Eu não Sim. sou mandinar, Não, vamos mas lá. vou lhe dar uma previsão Vamos lá. futura. Se não for feito nada, Sim. o que vai acontecer na ponte JK é a mesma coisa que aconteceu na estrutural. Ah, Você vai ter inversão de faixa, porque senão não vai ter como acessar o centro da cidade. A estrutural aconteceu isso, Sim. né? Chegou um determinado momento é. que o governo do Distrito Federal tomou a decisão drástica de fechar a via da contramão e colocar todas as vias disponíveis para o acesso. Depois fechar na volta e botar todas as vias disponíveis para acesso. Isso vai acabar acontecendo aqui por falta de um planejamento estratégico e um debate de cidade. Você abordou a questão do hospital. Nós temos, desde o governo A ibanês, gente tem uma UPA aqui, né? temos uma UPA, que não dá conta da demanda. Desde a transição do governo ibanês 1 para o governo ibanês 2, que já existe o projeto da construção de um hospital em São Sebastião. Vai ser uma obra de 175 milhões de reais. Uma obra grande. Fui estudar o projeto do hospital. Quando eu te falo que é importante debater com a cidade, é isso. Fui estudar o projeto. No projeto do Hospital de São Sebastião, tem uma enfermaria carcerária, um puxadinho da papuda, porque nós temos aqui do lado o núcleo de custódia e os presos, eles são deslocados para o Agarram, para o hospital de base, para a rede hospitalar do Distrito Federal. Sim. Eles querem diminuir essa demanda de encaminhar presos para os hospitais do plano piloto e vão construir aqui no nosso hospital de São Sebastião uma enfermaria carcerária. Sendo que aqui em São Sebastião, nós já temos relatos que o PCC está instalado. Quando eles começaram a trazer o Marcola para cá e trazer os grandes traficantes do país para a Papuda, os adjacentes vieram junto. Família, pessoas ligadas a esses presos estão aqui, estão residindo aqui na nossa região. Então, você fazer uma enfermaria carcerária deveria ser feito dentro do próprio presídio e não misturar e fazer um hospital que já está nascendo com problema. Quer dizer que no planejamento desse hospital tem uma parte reservada para atendimento. Um puxadinho, Um da puxadinho já papuda. existe. Agora o que você está falando é uma coisa tão óbvia, mas eu não sei mais o que que é óbvio, o que que deixa de ser óbvio na cabeça desse povo, porque tá tudo esquisito. Coisas que a gente entende que poderia ser tão fácil de ser entendido, não é entendido. É. Porque esse puxadinho, não, esse negócio era para ter sido feito lá Dentro. dentro. Hoje em dia, nós temos uma lei, importante que as pessoas que estão nos acompanhando Sim, claro. saibam o seguinte, hoje o cidadão, ele tem muito mais acesso à informação do que antigamente. Sim, Nós temos o portal da transparência, nós perfeito. temos a lei de acesso à informação, e tudo que eu falo, eu procuro antes utilizar as informações oficiais para não falar besteira. Sim. Então eu solicitei à Secretaria de Estado de Saúde qual era o projeto para a construção do hospital. Então vamos lá. Um hospital de 175 milhões de reais, que vai ser construído ali próximo ao Alto Mangueiral, num terreno que pertencia à Cerâmica Nacional. O terreno do hospital ainda não tem registro cartorial, portanto, está impedido de receber verba federal ainda, enquanto não for resolvida a questão do registro cartorial, não pode vir verba federal para a construção desse hospital. E este hospital, no projeto, ele é um hospital de atenção terciária. Ele não vai ter emergência. Ele vai ser um hospital de retaguarda para a UPA. Então o cidadão vai continuar procurando a UPA. E a UPA hoje já não dá conta de atender a demanda que está sendo canalizada para ela. Agora, tirando os alhos pelos bugalhos, se você está falando assim, o que eu quero entender agora é o seguinte. Eu tô torcendo que a maneira como eu vejo você falando, a maneira como eu vejo você fazendo o enfrentamento, a maneira como eu vejo você cobrando das pessoas os resultados, como você passa na rua, você pode ver isso no Instagram dele, do Rogério Ulisses, você pode ir lá, dar uma olhada. Eu digo para você, você precisa ver quem é que está fazendo, quem é que não está fazendo lá de trás. Porque se você, na época das eleições, você pegar o primeiro santinho lá e depositar lá de voto no cara, você acaba tendo problema. Você me falou o seguinte, ali nos bastidores,
que a gente está mais preocupado hoje, as cidades, os municípios, em eleger, não é, os deputados distritais, que é justamente para resolver esse tipo de problema. É deputado distrital que ajuda a resolver esse tipo de problema nas cidades? Aqui em Brasília, nós temos uma configuração política diferenciada, porque nós não temos prefeito e não temos Câmara de Vereadores. Então, o deputado distrital, ele faz um papel dúbio. Ele tanto é o deputado estadual, quanto ele é o vereador. Então, eu sempre busquei entender bem esses dois papéis. Você tem que cuidar do dia a dia dos problemas da comunidade, que são problemas pontuais que podem ser resolvidos a curto prazo, mas você, na condição de deputado estadual, você tem que ter uma visão macro e tem que debater esses problemas. Tudo que nós estamos fazendo aqui, Sim. e é o que eu faço nas redes sociais, não é com o objetivo de ser oposição pela oposição, mas é de fomentar o debate. Nós fizemos aqui um debate longo sobre a questão do trânsito. Sim. Isso pode ser feito de forma oficial, através, né, dos instrumentos que existem para chamar os entes e debater esse tipo de coisa. Nós temos que fazer audiências públicas para debater, por exemplo, se esse modelo de hospital, que foi concebido por técnicos, por burocratas, por pessoas, às vezes, que estão até muito bem intencionados. Vai agradar a cidade, né? Mas que estão muito bem intencionados, porém, aquilo é importante para o sistema de saúde como um todo, mas não para a questão regionalizada da cidade. Perfeito. Então, o deputado distrital, ele tem que ter essa capacidade de atuar como vereador, atuar nos problemas pontuais da cidade e encontrar soluções imediatas para pequenos problemas e ser um formulador de soluções a curto, a médio e a longo prazo. Porque o governo do Distrito Federal, muitas vezes, ele não tem, é muito grande Brasília, apesar de ser uma cidade. Nós somos a terceira maior capital do país. Então nós precisamos hoje ter essa participação da Câmara Legislativa mais no planejamento da cidade. Cidades mais consolidadas já têm os seus problemas mais ou menos definidos. Cidades novas como a nossa, que é uma região administrativa nova, ela precisa ser inserida nesse conjunto de pensamento para a gente resolver problemas de mobilidade. Não construíram uma escola em São Sebastião nos últimos 10 anos. 10 anos sem construir uma escola. Isso é um absurdo, sabe? Nós tivemos agora um requerimento de informação que nos deu a informação que 696 crianças são deslocadas de São Sebastião para o plano piloto diariamente, utilizando o transporte escolar. Isso você está falando transporte escolar. E imagine a quantidade de pessoas da área da saúde que tem que estar usando lá, superlotando lá os hospitais, sendo que já poderia ter sido feito aqui, ué. Por dia são deslocadas dentro de São Sebastião mais de 4.000 crianças em transporte escolar, porque não tem escola perto de casa. Então são gargalos, quando eu te falo do desenvolvimento local, para a gente poder receber de fato, né, essa integração do Jardim Botânico com São Sebastião e fazer uma cidade próspera. Nós temos que ter planejamento, investir pesado na área de infraestrutura, investir pesado na área de educação, planejar a cidade para os próximos 20 anos, melhorar essa mobilidade. A nossa região é extremamente bem localizada do ponto de vista geográfico. Nós estamos muito próximo aqui da esplanada dos ministérios. Tem como a gente fazer um bom trabalho, desenvolver a nossa região e melhorar, sabe, de forma consistente a qualidade de vida. E aí, pelo aqui. que você falou, é simples de entender, principalmente esse deputado, esses deputados distritais, que eu tenho certeza que serão mais, que serão eleitos aqui pela região, porque tem potencial para isso, eles precisam entender da questão técnica, saber sugerir esse tipo de demanda para a bancada e, principalmente, conhecer o lugar dele como esse vereador e duas funções ao mesmo tempo. Que quando a pessoa não se reconhece, ela não consegue atingir aquilo que ela deseja, né? Se é que deseja, porque tem muito parlamentar que, infelizmente, não deseja o que a população deseja.
E nós estamos conversando aqui de uma situação que, se a gente pega São Sebastião, Jardins Mangueiral, pega o Jardim Botânico e o Tororó, dentro do que eu tenho visto aí, e você não está tendo um trabalho administrativo, nem de trânsito, nem de saúde, nem de educação, é porque está faltando um cabeça. É Os porque está faltando investimentos, gente, está indo para outro canto. O investimento, o cobertor sempre é pequeno. Aham. O governo sempre fala isso, né? O Estado, o governador, Aham. ele sempre fala, não, o cobertor é pequeno. Ou Sim. seja, se eu puxar para a cabeça, o É. pé fica de fora. É. Se eu puxar para o pé, a cabeça fica de fora. Então, o orçamento, quando você divide ele, alguém vai ficar em desvantagem. E aí, Nós estamos em desvantagem É há isso. mais de uma década. Então, as coisas estão acontecendo em Brasília. Esse viaduto aqui da entrada do Jardim Botânico, ele tem quanto tempo? Ele começou no dia 17 de janeiro de 2023 e ele ainda não recebeu sequer o mínimo de fundação. Ele está na parte de escavação e numa época de chuva. E o que precisa fazer? O que tem que fazer? Me explica aí, dá uma fórmula aí do que precisa fazer para agilizar esse negócio. Pegar o contrato, Aham. analisar esse contrato de maneira concreta Quem é que e faz pun- isso? o deputado distrital. Ele É? pode, ele tem um papel de fiscalizador que ele tem autoridade para pegar o contrato, solicitar Aham. o contrato, E aí? analisar o contrato, ver quem errou, aciona a justiça, aciona a empresa, pressiona. Aí a coisa E começa... você acha que não foi feito, não? Nada, estão aplaudindo. As nossas lideranças E por que políticas eles locais, não fazem? Por que eles não fazem? quando você Ou opta... falta de competência ou falta de Além- querer mesmo? Além da limitação técnica que a gente percebe, que é nítida, né? A falta de Uhum. experiência, a limitação técnica, há uma adesão indecente ao governo do Distrito Federal. Então, uma necessidade de aplaudir. Uma adesão indecente ao governo do Distrito Federal? Uma adesão indecente. Adesão quer dizer passividade, é isso? Não? Total passividade, aplaude, Morosidade. elogia, tudo que acontece. Muito obrigado, governador, muito obrigado, fulano de tal. Você Tem já que foi questionar. Você já foi fazer um vídeo ali na entrada ali para mostrar, porque eu sei que você é muito de vídeo, muito chegar nas pessoas e fazer o enfrentamento mesmo. Você já foi ali na frente ali para explicar isso Eu para fiz eles? o primeiro, invadi, É? inclusive, meti o pé, invadi Ah. a parte de obras, o canteiro de obras, É, e falei, mas- cadê as máquinas? Não tem uma máquina aqui, não tem um funcionário. Já tem mais de 3 meses que lançaram essa obra. E aí então, quer dizer, a morosidade ela tá tremenda. A morosidade tá tremenda. Lenta a obra, prejudicando a vida das Aham. pessoas e, principalmente, se você vai fazer uma obra de mobilidade, quais são os órgãos que recebem dinheiro com a mobilidade? Primeiro, o DER, o Departamento de Estradas e Rodagem, recebe uma fábula de dinheiro da mobilidade. Aham. O DETRAN recebe uma fábula de dinheiro do IPVA, das multas e tal. Cadê o DER e o DETRAN para dar agilidade ao trânsito, para melhorar a fluidez, para fazer um trabalho de monitoramento? Não é para fiscalizar só e multar, não. Porque quando eles multam, é para melhorar o orçamento da indústria de multas. Eles não vêm para cá para fazer um trabalho. Uma coisa, tem um canal que aqui o Quadradinho Cast é um canal pro nosso telespectador ver, ouvir, sentir, participar. Agora tem um canal aí de reclamação, onde essas pessoas que estão vendo, você vai fazer um trabalho aí de gestão de tráfego, né, para fazer essa informação chegar para esse povo aqui dessas regiões, que eu sei que você vai fazer, eu imagino que você vai fazer. E aí, quando a pessoa, se ela quer chamar a atenção, ela não quer ir lá para frente, não quer bater o pé lá igual você fez, não quer ir para lá com bandeira e tal, mas existe um canal em que ela pudesse reproduzir, né, ecoar a sua voz, solicitando que as pessoas competentes começam a desenvolver as competências para resolver isso? Infelizmente, em Brasília, o trabalho de ouvidoria, que seria esse canal, Sim. ele é um trabalho que não se presta, de fato, né, a encaminhar para o GDF essa sensação do que a população pensa. Os canais de comunicação da população com o GDF são muito ruins, né? Então, os canais de reclamação, que são as ouvidorias. O caminho que a gente tem feito, que é esse de utilizar as redes sociais, às vezes, inclusive, de utilizar a própria imprensa. Nós tivemos aqui várias entrevistas com a Rede Globo, com a Record, mostrando o problema do impacto desse viaduto na região,
mas infelizmente as ouvidorias que deveriam estar mais sensíveis e melhor estruturadas para receber as demandas do cidadão, elas não são eficientes. Então eu estou aqui com o Eduardo, que o Eduardo ele é um dos seus assessores aí, está aqui, estudou comigo, fez faculdade comigo no Centro Universitário de Projeção, e vocês vão estudar uma questão aí. Eu não sou radialista, o apresentador passivo, eu sou apresentador que tenta encontrar uma solução, primeiro porque eu sou empresário. Empresário ele gosta de soluções. Primeiro ele gosta de problema, porque ele sabe que atrás do problema tem o dinheiro, né? Justamente na solução. Então você vai começar a fazer uma campanha aí, Eduardo, do seguinte, para lá e pensa, tá? Para você chegar ali no viaduto, fazer com ele lá, cadê o viaduto que tinha que estar aqui? Vamos fazer uma campanha. Aí você vai fazer lá na UPA, cadê a UPA que tinha que estar aqui? Cadê o... Pega esse jargão e cadê o hospital que tinha que estar aqui? Boa. Já que ele é do enfrentamento, então você como publicitário, fala, cadê o dinheiro que tinha que estar... Sabe aquele negócio da Globo? Lembro. Lembra? É isso mesmo. Então é para ele fazer você correr ainda mais, entendeu? E aí, para esse enfrentamento aí, você vai falar, cadê? E aí nós temos as redes sociais, que ela é extremamente democrática. E aí as pessoas vão começar a explicar, a dizer a opinião delas. E aí, de repente, com essas opiniões, vocês conseguem reproduzir para os órgãos competentes, né? Você imagina o privilégio... O que você acha? Não, você imagina o privilégio Uhum. que é poder participar desse podcast com você. Sim. E fazer esse debate, essa análise, porque você tem uma visão de soluções, de resolutividade, de questões empresariais. Uhum. E o Estado, ele deveria, de fato, ser mais parecido com as empresas na busca de soluções. Porque uma empresa, ou ela resolve, ou ela quebra. Né? Ou ela encontra a solução, ela otimiza os seus processos, ou ela quebra. O Estado, infelizmente... ele vai sendo conduzido nesse amadorismo constante e você não tem processos que venham melhorar a gestão. Porque quando a gente fala de gestão, a gestão é o monitoramento de você diariamente otimizar melhor os recursos, atalhar a burocracia, resolver, ter solutividade de problemas, né? Vencer a burocracia dentro da legalidade. Então, eu agradeço estar com você aqui hoje, poder colocar esses problemas da forma como nós estamos colocando, é tentar potencializar ainda mais esse trabalho que a gente tem feito de fiscalização, de denúncia, de dar transparência à gestão pública, porque o cidadão tem que entender que ele tem direitos. Quando o seu IPTU chega, não tem negociação. Quando o seu IPVA chega, não tem negociação. Quando você compra um produto e paga o ICMS, não tem negociação. A carga tributária desse nosso país é uma das maiores do mundo. E o retorno, que é exatamente o dinheiro público que deveria retornar na forma de serviços e obras para melhorar a qualidade de vida de quem paga o imposto. Pois eu tô aqui agora com São Sebastião, Jardins Mangueiral, Jardim Botânico, Tororó, no Quadradinho Cash, o quadradinho mais democrático do Brasil, onde daqui a pouco o Eduardo, com a equipe dele publicitária, através aqui do Rogério Ulisses, vão perguntar, cadê o viaduto que tinha que estar aqui? Cadê o hospital que tinha que estar aqui? E aí a população vai vir e vai dar a resposta dela e nós vamos movimentar esse negócio. Olha, Rogério, bacana, sensacional. Agora, eu vou entrar num assunto aqui, que é um assunto para a gente desmistificar algumas situações. Claro. É um assunto aí para a gente quebrar a barreira. É uma conversa que dá mais conversa, pano para manga, do que manga para pano. Eu não sei se você sabe o que eu estou dizendo. Mas o Rogério, ele foi acusado. Ele foi acusado de corrupção lá no governo Arruda. Só que pelo que eu li, pelo que eu vi, eu aceitei fazer a matéria quando o Raine me procurou, porque eu vi que ele foi absolvido. E 100% absolvido. Cara, acusar pode, meter a mão na cara pode. Só que você precisa entender o seguinte, que não é na cara de todo mundo que você coloca a mão que ela está devendo. Não é todo mundo que foi acusado que está devendo. Sabe, quando você acusa as pessoas, você machuca. Imagina,
O Rogério, ele tem 4 filhos, eu tenho 4 filhos. E eu fico pensando na agonia que ele passou. Ele, com a esposa, com a dona Antônia, com a mãe. Imagina a desestruturação que foi na vida financeira, psicológica, profissional dele. E alguém chegou lá e colocou o dedo na cara dele e falou: você está participando, como é que é o nome aqui? Da Caixa de Pandora e tal. A casa caiu. Mas aí eles vão investigar, vão ver que você é uma pessoa boa. Quantas vezes você foi acusado? Quantas vezes que você foi acusada? Quantas vezes colocaram a mão na tua cara e disseram que você estava devendo e não estava? Ei, calma lá. Enquanto não há condenação, não há crime. E mesmo assim, se houver a condenação, pode não ter havido crime. Eu quero saber o que foi que aconteceu e como é que agora apareceu essa situação de você ter sido absolvido. Eu quero saber como que isso aconteceu, como que você se recuperou e qual o recado que você traz para as pessoas em relação a esse incidente que marcou a sua vida? Primeiro eu falei brabo, não? Não, primeiro que eu acho que ninguém que eu tive a oportunidade de conviver até hoje relatou tão bem esse episódio como você. Sim. Né? Você imagina o seguinte: um deputado jovem, sim, promissor, que vinha se destacando no ambiente político do Distrito Federal, que fez uma campanha muito humilde, sem muito apoio, uma campanha que foi ganha de maneira muito limpa. Minha campanha foi uma campanha muito pobre, né? Foi uma campanha que eu fiz ali com fusquinha, um bonecão. Quem acompanhou, quem está nos assistindo e é um pouco mais antigo, sabe que nós fizemos uma campanha muito simples e muito humilde. E o nosso mandato, ele teve um destaque. Ele cresceu muito no processo político do Distrito Federal. Eu fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das comissões mais importantes da Câmara Legislativa. E nós tivemos muitas obras, foram mais de 300 obras. Um boom. Era um grande crescimento político. Quando ocorreu o problema envolvendo o Arruda, eu dormi num processo que me levaria à reeleição, uma reeleição garantida. Dormi como um político competente, honesto, que vinha fazendo um bom trabalho, e acordei como uma pessoa acusada, uma pessoa envolvida com processos ilícitos, sem ter conhecimento mínimo do que estava acontecendo. E comecei a assistir as imagens e me choquei, porque realmente eram imagens muito fortes, mas nunca teve uma imagem minha. Então eu fui o único deputado distrital que teve o nome envolvido, porque falaram o meu nome numa reunião que eu não estava presente, e só por terem falado o meu nome, eu fui envolvido nesse processo. Então eu subi na tribuna e disse, eu desafio o Durval Barbosa, que foi o delator dessa história, a apresentar uma imagem minha. Eu desafio ele a mostrar qualquer ato que eu tenha cometido que não esteja dentro da legalidade. E ele nunca se manifestou, e quando teve a oportunidade de se manifestar na justiça, a frase dele está lá no processo, diz o seguinte: eu nunca estive com o Rogério Ulisses, eu nunca entreguei nada para o Rogério Ulisses, eu conheci o Rogério Ulisses pela imprensa. Essas foram as palavras do senhor Durval Barbosa. Mas aí você está relatando uma coisa que aconteceu com você e que acabou mostrando que você não, parcialmente, né, pelo menos parcialmente, que você não estava envolvido naquilo ali. Mas e como é que foi você enfrentar? Eu quero saber da questão emocional e da questão familiar, né? Como é que foi você olhar para os seus filhos, você olhar para a esposa? Porque por mais que a gente fala que não estava metido naquilo, mas quando a sociedade imprime na testa da gente um rótulo, tá impresso. Né? Como é que foi essa parte da tua vida? Eu posso lhe dizer que é terrível. O processo inicial, né, é muito semelhante. Sim. Eu tive uma vez visitando no Sara Kubitschek pessoas que haviam sofrido acidentes e que estavam lá dilaceradas, algumas com membros amputados, pessoas que não sabiam o que iria acontecer em função de acidentes. Sim. Eu considero semelhante ao que aconteceu comigo. Durante muito tempo, eu me senti impotente, sem saber o que ia acontecer, desesperado. Você perdeu o mandato?
Não, eu concluí o meu mandato, mas não me deixaram concorrer à reeleição. Eu fui expulso do partido. Então me tiraram a reeleição. Me tiraram a reeleição garantida. Foi isso que aconteceu. O partido, assim que houve a denúncia, o partido me expulsou. E não tinha tempo de eu me filiar em outro partido. Então me amputaram o direito de participar do processo eleitoral. Numa eleição que eu tinha convicção que seria reeleito pelo conjunto de obras que nós tínhamos apresentado para a Então cidade. você não participou daquelas eleições, que Não. foram as últimas. 2010. Eu 2010. não concorri à reeleição e concluí o meu mandato. Integralmente, até dezembro de 2010, concluí o meu mandato. Né? Voltei para a sala de aula. Eu era professor, concursado da Secretaria de Educação, fui para a Câmara. Terminou o mandato, me reapresentei na Secretaria de Educação e voltei para a sala de aula. Fui dar aula na Vila do Boa, continuei dando aula, né, nas escolinhas que eu sempre trabalhei. Voltei à minha vida normal e reconstruindo cada caco, cada pedaço que foi quebrado, eu fui buscando uma alternativa para reconstruir. Aonde que eu consegui essa reconstrução? Primeiro na família. Né? Quando você falou da minha mãe, dos meus filhos, quando você tem que encontrar uma solução, eu acho que a família é o primeiro espaço onde você se fortalece. E graças a Deus, a minha família sempre esteve muito ao meu lado. Mas que coisa linda que você está falando. Não, foi né? ali. Que coisa linda você está falando, né? Quer dizer, cara, você pode até ignorar a sua família. Você pode até deixar a sua família de lado. Você pode até não considerar a sua família quando você está numa situação boa, uma situação financeira legal, né? Porque as pessoas acabam se revelando o que elas são de fato e de verdade quando elas pegam dinheiro e fazem sucesso. Mas quando você está quebradinho, como o Rogério Ulisses esteve, como muitas outras pessoas estão, infelizmente por várias circunstâncias na vida, os primeiros a abraçar é a família. Família. É a Dona Antônia. Dona Antônia, meus São filhos. seus filhos. Fala o nome dos seus filhos aí. Ulisses, a Sara, o Sofia, Davi. Foram Foram eles. os primeiros a abraçar Não. você ali. E quando você olha para os seus filhos, você tem a certeza do seguinte: eu não posso parar de viver, eu não posso me entregar, porque eles dependem de mim. Sim. Então você vai se reinventando, Sim. né, e você vai suportando. Outra coisa que me ajudou muito, eu percebi que no decorrer do mandato, em função do tempo e do poder mesmo, você fica muito arrogante às vezes, eu me afastei de Deus. Sim. Eu me distanciei. Às vezes eu ia a uma missa, mas eu já não rezava mais como antigamente, eu já não me preocupava mais. Ulisses, eu agradeço tanto a Deus por ouvir você falando É. isso, porque você reconheceu, eu tô arrepiadinho, cara. Mas é verdade. Você reconhecer, eu não sei você que tá aí do outro lado, a gente tá no Quadradinho Cast aqui, é um veículo da verdade, sabe? Então, você reconhecer que, poxa, eu fui frágil, eu fui fraco, eu fui ignorante, eu fui prepotente diante de Deus. Aí você chega ali, né? E quem sabe, Deus, ele vai lá e fala assim: Rogério Ulisses, eu preciso de você muito mais do que isso. Vou deixar você esses caquinhos aí, porque você vai ser uma pessoa melhor lá na Exatamente. frente. Então, eu fui buscando aos poucos, e olha que não é um processo automático, né? Mas no desespero, você busca Deus. E eu comecei gradativamente a voltar a participar das missas, né? Fui à Aparecida, fui na Canção Nova, minha mãe muito católica. Então, aos poucos, eu fui me reaproximando daquilo que eu sempre estive perto e que talvez na política eu tenha me afastado, né, por conta do contexto que existia. Então aquilo me ajudou muito e me ajuda muito até hoje. Eu assim que fui absolvido, eu fui à Aparecida, fiz todo o percurso de joelho ali da Passarela da Fé. Foi uma coisa linda, uma catarse, chorei muito. Então assim, a presença de Deus na nossa vida não é uma coisa para falar que eu virei santo ou coisa parecida, não. Mas na minha mediocridade, né, eu encontrei ali socorro. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que um padre negro, padre Godwin, né, um padre negro que infelizmente já faleceu, que é um grande amigo, mas faleceu muito cedo, ele foi um dos padres que mais me abraçou. Sabe, ele não era brasileiro, mas ele me recebia, me dava abraço e batizou meu filho, batizou Ulisses, né, naquele momento de crise. Então o padre Godwin foi muito generoso, várias pessoas da igreja, né, me deram esse consolo, e eu, aos poucos, é um processo lento e gradativo.
Outra coisa que eu busquei fazer foi o seguinte: a internet, ela tem muita coisa que não presta, mas a internet, se você souber utilizá-la, ela te ajuda muito. Então eu passei a ouvir palestras, sabe? De tudo que você pensar. Eu ia no YouTube e colocava motivação. E aqui, às vezes, aparecia uma palavra ali que realmente eu estava acabado e naquele dia eu conseguia ouvir alguma coisa que me motivava e aquilo foi me fortalecendo. Conheci o estoicismo, que eu nunca tinha ouvido falar, e passei a entender a importância da resiliência. Que muitas vezes o maior problema não é o que você vai comprovar, como eu estou fazendo agora, comprovar para a sociedade. É o que você vai comprovar para si mesmo. Sabe? Que você é capaz, que você tem que saber esperar o tempo certo das coisas. E na Bíblia está claro isso. Há um tempo para cada coisa, né? Então, aprender essa maturidade, esperar o tempo certo. E assim eu fui vencendo dia a dia, com muita dificuldade, não foi fácil, mês a mês, ano a ano, né? E hoje, 13 anos depois, e eu lamento que tenha demorado tanto, eu falo disso com muita naturalidade, não dói, sabe? Eu falo com uma certa emoção, porque estou falando de pessoas que eu amo, né? Amigos que muitas vezes estiveram perto de mim. A maior parte dos amigos sumiram. Na hora da dificuldade, os amigos desaparecem, mas muitos amigos estiveram perto, sempre me deram força. O Eduardo, inclusive, é um deles, desses bons amigos. E hoje, eu te digo com a alma limpa, que eu me sinto plenamente preparado para recomeçar do zero. Do zero. E para enfrentar o desafio com humildade, sabe? Com a humildade de quem passou por todo esse processo para mostrar que todas as dúvidas levantadas contra mim, elas foram apreciadas pela justiça. Não sou eu que estou dizendo que a minha participação não ocorreu naquele fato. Foram pessoas que nem me conhecem, foram juízes, que sentaram entre si, numa turma muito dura, e por unanimidade, sem nenhum questionamento, disseram: o Rogério Ulisses está absolvido, ele não cometeu nenhum ato de improbidade administrativa, ele não cometeu nenhum ato de corrupção, e ele está apto para recomeçar a vida dele. Né? E eu estou recomeçando, gente, de baixo, sabe? Com firmeza, com vontade de retribuir para a população aquilo que eu sei como fazer. Porque tem coisas que a gente só consegue realizar depois de uma certa experiência. E eu me sinto maduro para resolver isso e principalmente aprender com os erros. Quando a gente admite os erros que a gente cometeu durante a vida da gente, a gente nem comete mais aqueles mesmos erros porque a gente sabe quanto dói, né? A gente tem medo daquele tipo de erro porque sabe a dor que aquele erro causa. Então passei por todo esse processo e estou aqui, ó, de cabeça erguida, com humildade, pronto para recomeçar com experiência e para me colocar à disposição da população no momento certo, da forma correta e dentro da legalidade, agradecendo muito a Deus, a essa oportunidade, a minha família e a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Senhoras e senhores, olha que bacana, foi de arrepiar aqui agora. Olha, algumas pessoas ainda brincam de forma maliciosa com ele, chamando de Pandorinha. Isso acontece de vez em quando. Cuidado como você rotula as pessoas. O cara já foi provado que não tinha nada a ver com ninguém. O nome dele foi mencionado. O seu também pode ser mencionado. Ó, ele falou aqui, e eu vou lembrar para você. Há tempo para plantar e para colher. Amigo, isso é bíblico, isso é histórico. Ele falou sobre o estoicismo, não é? E essa é a capacidade que eu e você temos de fazer o alinhamento do nosso corpo, da nossa mente, que é o nosso espírito, e com o nosso espírito. Nosso corpo, a nossa mente, que é a alma, são as nossas emoções e o nosso espírito. Então, os estoicos, o povo estoico, muitos e muitos anos antes de Cristo, já trazia, né, essa fórmula mágica. E o Ulisses, ele conseguiu, através desse alinhamento, né, das emoções dele, do corpo dele, de cuidar do corpo dele, que ele tem até uma academia, ele trabalha com isso. E através desse reforço espiritual, ele conseguiu se blindar desse tipo de provocação.
reforçar a mente dele, o corpo e o espírito, para ele servir ainda mais as pessoas. Eu resolvi aceitar a oferta do Rainer, aqui que é o meu diretor aqui, proprietário da GC Multimarcas, a falar com o Rogério Ulisses, porque ele foi gravemente injustiçado. E o que eu puder fazer para quem estiver perto de mim, próximo de mim, para conseguir recuperar a moral, passando por uma decepção desnecessária dessa aí, eu vou estar sempre à disposição. Rogério, seu depoimento maravilhoso. Você é um cara lindo, incrível, você tem brilho nos olhos. Quero dizer para você que Papai do Céu permitiu que não caia uma folha seca da árvore sem que Papai do Céu permita, só permitiu porque sabe exatamente onde você vai chegar. Eu gostaria de te fazer aqui algumas perguntas para a gente concluir nosso quadradinho cast. Eu sei que nós temos muita conversa e nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro conversando e eles nos vendo que aí tem pano para manga, né? Eu vou te fazer uma pergunta e você responde com uma palavra. Tá ok. Eu te faço a pergunta e você responde com uma palavra. Tá bom? E aí a gente passa para a finalização, falamos dos nossos patrocinadores, porque precisamos faturar. Amigo, o que quer dizer para você desejo? Vocação. O que o amor representa para você? Compreender a importância do outro. Quantas pessoas falam sobre riqueza? O que vem na sua cabeça? Saúde. O que representa o poder? Perigo. A decepção que pode causar nas vidas das pessoas. Tirar a venda dos olhos. O que é família para você? Tudo, tudo, tudo. Me fala da representação de Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. A humildade de aceitar as nossas falhas. E Maria, mãe de Jesus? Ela é o amor incondicional. Ela tem a capacidade de advogar por todos aqueles que em algum momento não tem a quem clamar. Então ela está lá com a sua humildade, pequenininha, mas com um amor, sabe assim, só quem chega perto é que consegue entender. Tenha essa energia. 35 segundos para suas considerações finais. Eu até me emocionei quando você perguntou de Maria, porque... Sim, que você falou de Maria você falou de Maria e Maria é realmente da gente... É muito forte. Maria é da gente ficar realmente arrepiado. Eu percebo que você tem uma conexão muito forte com Maria, mãe de Jesus. Por isso que eu enfatizei Maria, mãe de Jesus. Mas enfim, eu sou muito grato por estar aqui no Quadradinho, porque eu estou diante de uma pessoa extremamente preparada, iluminada, né, que faz um trabalho excepcional nessa área de vendas, um vencedor, e que ao mesmo tempo que ele tem toda essa força e todo esse conhecimento, ele é muito solidário, né, ele nos recepciona com muito carinho, a forma como eu cheguei aqui, a forma como eu fui recepcionado, então eu me senti em casa, é difícil até retribuir tamanha recepção. E a qualidade do debate, a forma como é conduzido essa cadeira aqui, ela exige preparo. A pessoa que em algum momento sentar aqui despreparada, ela vai ter dificuldade de alcançar, né, o debate, porque você é muito preparado. Então, as pessoas que lhe acompanham pela internet, eles são privilegiados, porque esse microfone, ele transmite alegria, otimismo, mas ele também te remete a reflexões profundas sobre o seu eu e sobre o seu papel aqui, né, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua ação, naquilo que você quer construir para frente. O que eu quero dizer a todos que nos acompanharam é que esse é um momento de recomeço, né? A gente tem feito um trabalho muito sério de fiscalização, de denúncia, de transparência, para que o Estado cumpra com as suas funções. Nós todos colaboramos financeiramente para esse ente chamado Estado e cabe a ele nos devolver as condições de qualidade de vida em todas as áreas, na saúde, na educação, no transporte, na segurança. E isso é um exercício de cidadania, que há muitos anos atrás era feito através do contato pessoal ou de mídias tradicionais e que hoje há essa revolução da comunicação e as mídias sociais nos permitem alcançar um número muito grande de pessoas.
Eu sou muito grato por ter essa oportunidade de recomeço. Sei da grande dificuldade que é recomeçar, sei da grande dificuldade que está à minha frente, mas eu tenho buscado forças para estar à altura dessas dificuldades, sempre com muita humildade, com muito respeito. Não é um projeto pessoal, nem é um projeto de enfrentamento a quem quer que seja, mas é um projeto de tentar resgatar a nossa região aqui no Distrito Federal. Sim. Então eu sou muito grato, sabe? Agradeço demais por essa oportunidade, foi lindo, sabe? Passou voando, não sei para quem está acompanhando, mas para a gente aqui, para mim... eles também passou voando. Passou voando, então eu agradeço muito e seja muito bem-vinda à nossa região, aqui o Jardim Botânico, já me São senti Sebastião, acolhido. Só ganha com a presença de vocês, o Quadradinho é um sucesso. Ei, vem aí a maior Black Friday do Brasil, já nós estaremos realizando a maior campanha promocional do Brasil aqui na sua cidade. Eu estive aqui com ele, com o Rogério Ulisses. Ele é uma das maiores personalidades aqui dessa região de São Sebastião, Jardins Mangueiral, Jardim Botânico e Tororó. E eu agradeço aqui também os nossos parceiros, primeiramente ao Senhor Jesus Cristo, Pai Eterno, por essa oportunidade. Agradeço a cada um de vocês de estar conosco, mas segura aí, porque eu preciso falar aqui, olha, da Baronesa Bolsas, né? Túlios Bolsas Acessórios. Nós estamos no Quadradinho Cast, esse quadradinho do Brasil. Vox to You, a escola de oratória que você precisa para melhorar a sua comunicação. E mais, consórcio Embracon, porque sonhar, ei, não tem limites. GC Multimarcas, a empresa que você precisa para realizar os seus sonhos. E mais, Casa Forte Construtora. E tem o melhor do varejo, desse locutor e comunicador que vos fala, essa marca que foi criada também através do Eduardo, meu parceiro que está aqui, Jardim Botânico Shopping e mais, Dom Tatu, que fica na Asa Sul. Tudo combinou, não é? Grupo Aporte, esse grupo que vem trazendo cada vez mais condições especiais para você recuperar o seu nome. E Lacerda Advogados, porque com a Lacerda você chega onde você quer. Como é que é? Baronesa? É mídia digital, né? Não, a bolsa é outra, né? A Baronesa é mídia digital, né? Ela faz aquele negócio como é que é? Painel de LED, aquele trem todo, né? Pois é, pessoal, são os nossos patrocinadores e eu não posso esquecer também da Porto Bank, Porto Seguros, não é? A Porto Consórcio, que está aí junto com a gente, trazendo aí essa condição especial de patrocinar aqui o Ney Aranha nos programas de rádio e televisão do Brasil. E eu quero agradecer especialmente aqui uma pessoa que entrou em contato comigo, um cara que eu amo de coração, José Clóvis, ele que é da Miami Festas. A Miami Festas é a primeira empresa que eu trabalhei como locutor na minha vida. Alguns anos atrás, eu fui contratado, né? Era Miami Presentes, ali em Taguatinga Centro, ali, Eduardo, Taguatinga Centro ali, aquele lado onde tinha um Banco Real, né? Ali, Taguatinga Centro ali, daquele ladinho ali, tinha o Que Carnes aqui em cima, ali tinha uma empresa chamada Miami Presentes, hoje é Miami Festas, é dos mesmos proprietários, tá? Que é o José Clóvis e o Antônio, e uma galera maravilhosa que trabalha lá. E ele entrou em contato comigo, falou que estava ouvindo o Quadradinho. Um beijo para vocês, valeu, tá, Zé Clóvis, por você estar acompanhando aí o nosso Quadradinho Cast. Um forte abraço aí para a GC Multimarcas aqui, Rainer Pereira. Rainer, olha para mim aqui. Um abraço especial para você, Eduardo. Obrigado por ter vindo. Aplausos aí, Quadradinho Cast. Ulisses, muito obrigado. Forte abraço e até a próxima, se Papai do Céu assim nos permitir. Senhoras, senhores, moças e rapazes, um beijo. O que você precisa fazer para crescer, para se desenvolver, para estruturar um novo projeto de vida? O Empresário Com Mais é uma proposta de desenvolvimento do ser humano.
tanto profissional como pessoal. Essa é a oportunidade que a pessoa chega aqui e vai entender como se desenvolver. Uma oportunidade para você se tornar uma pessoa muito, mas muito, muito melhor do que você. Essas mudanças que têm acontecido, o impacto da tecnologia, de que maneira isso pode impactar no seu negócio. Então o propósito, acima de tudo, da minha participação é fazer com que reflitam não apenas no negócio em que atuam, mas sobretudo na sua própria vida, para que a gente possa construir um mundo melhor.